Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Débora, Hélio, e parabéns pelas realizações e pela expectativa que todos temos com esse belo conselho à frente dessa instituição. Nós vamos fazer uma pequena conversa, aqui, o Davi e eu, e depois eu tenho o desafio de fazer uma síntese das duas apresentações. Então, Davi, terceira geração de uma empresa muito relevante para o Brasil, com um faturamento de em torno de 12 bilhões e 12 mil pessoas, é isso? Conta para a gente o primeiro desafio dessa sucessão, terceira para quarta geração, num país que tem os desafios que nós temos. Boa tarde já, né? Boa tarde a todo mundo, prazer estar aqui, parabéns para novo conselho tomando posse, e obrigado, Betânia. Então, o desafio da segunda para a terceira foi um desafio que a gente viveu. Existiu uma dúvida muito grande, será que a terceira geração é capaz de? E a terceira geração, que hoje a gente está na frente da companhia desde 2001, há 15 anos, adotou um modelo de gestão bastante simples e que tem 3 pés. Um é o controle familiar, o segundo pé é o compromisso com o mercado de capitais, com os stakeholders, e o terceiro pé é a gestão profissional. Em cima deste modelo, nós desenvolvemos a profissionalização da companhia, desenvolvemos todas as atividades que a gente tem feito, e eu acho que até agora a gente teve algum sucesso aí. A companhia cresceu bastante de 2001 para cá, e o desafio que nós temos para frente é de dar continuidade a esse modelo. Nossa quarta geração é jovem ainda, pequena, são só 12 membros, tem alguns membros que têm interesse efetivo em vir a participar de alguma forma da liderança da companhia, e eles estão sendo preparados dentro de um modelo aí, nosso, para poder se capacitar para fazer essa função. Davi, nessa dimensão de gestão profissional, compartilhe conosco qual que foi o seu maior desafio. A gente sabe que isso não é fácil, não é uma história fácil, né? Conta para a gente qual foi o seu maior desafio, pessoal, nesse processo. Nós éramos uma companhia de capital aberto desde 1980, mas, na verdade, como a gente brinca lá, era uma companhia de capital entreaberto. Apesar de ela estar listada na Bolsa naquele momento, ela não atuava com a devida governança, com a devida transparência e levando em conta todas as melhores práticas de uma empresa de capital aberto. Era mais uma empresa de capital fechado. E tinha muita gente da família participando da gestão da empresa e vivendo assim diretamente da empresa. E quando nós desenvolvemos esse modelo e levamos para a família, apresentamos o modelo, eles falaram: nossa, que bacana, gostamos, vamos fazer isso aí. O que a gente faz agora? Eu falei: bom, primeira coisa, todo mundo se desliga da empresa. Simples assim, né? Essa parte eu já não gostei tanto, né? E foi a coisa mais difícil. Inclusive, eu mesmo que dei o exemplo, fui 2 anos o CEO da companhia e logo virei presidente do conselho para poder alinhar o meu discurso à prática. E, dessa forma, hoje a companhia é gerida profissionalmente, gente de muito talento, nenhum familiar é impedido de participar, muito pelo contrário, eles são incentivados porém, eles competem de forma igual com qualquer profissional. Verdade, igual mesmo? Então, ainda não tem ninguém dentro da empresa porque não conseguiu chegar lá. Mas esse é o nosso objetivo, nós estamos preparando eles. Essa é a premissa. É a premissa, eles têm que competir de forma igual. E as pessoas, o grupo de liderança,
o seu grupo principal, acredita que é de igual para igual? Nós vamos ter que ver, porque ainda não tem nenhum. Eu acho que eles vão, assim, talvez vão desconfiar no primeiro momento, mas é a prática que vai assegurar isso. Vai ter que alinhar o discurso à prática. Eles vão ter que sentir e vão ter que ver o que acontece com as pessoas. Davi e eu conversávamos outro dia sobre as lições que as crises nos trazem. Nós acabamos de fazer uma pesquisa que mostra que no ambiente brasileiro, quem está no comando, 71% das pessoas que estão no comando dizem assim: nunca vivi uma crise que tenha alguma similaridade com a crise atual, na sua extensão ou na sua profundidade. E Davi e eu conversávamos outro dia sobre algumas lições que temos ao dirigir empresas em plena turbulência. E, Davi, seria muito bacana se você compartilhasse conosco o contrafluxo que vocês tiveram por decisão na crise de 2008, 2009, fazer um super investimento. Compartilham isso com a gente. Quando todo mundo estava cortando ou desinvestindo ou não pisando no acelerador, vocês fizeram um movimento importante. Nós achamos que as crises são os grandes momentos de fazer a transformação das companhias. A nossa empresa passou por crise de 29, passou por crise de toda a história. E nos momentos de crise foi que nós tivemos os melhores impulsos. Foram realmente momentos em que o crescimento foi exponenciado. Isso aconteceu de novo na crise de 2008, 2009, quando nós tomamos a decisão de explorar uma nova fronteira. Naquele momento, nós tínhamos fábricas em São Paulo e fábricas na Bahia, e decidimos ampliar e iniciar um projeto no Maranhão. A fábrica... Um projeto grande, um investimento vigoroso, né? Um projeto grande, um projeto de uns 8 bilhões, e uma fronteira nova, não tinha absolutamente nada. Então, nós tivemos que desenvolver. As plantas já estavam sendo desenvolvidas. O eucalipto, nós já estamos pesquisando lá há 30 anos, e isso nos permitiu tomar essa decisão. Mas nós tivemos que fazer toda a implantação da fábrica, e o mais difícil, tivemos que preparar as pessoas. Uma fábrica tem cerca de 1.500 pessoas, e todos os trabalhadores rurais, que são muitos, a gente acaba atuando em 40, 50 municípios, num raio de, sei lá, 300 quilômetros, e engloba umas 3.000 pessoas, e a capacitação deste contingente é que foi um desafio muito grande. E, naquele momento, 2008, 2009, você se lembra, todo mundo falava que o mundo ia acabar, que a crise... mais ou menos como agora. E acho que não acaba. Até é muito curioso, até um pouco alinhado com a matéria das páginas amarelas da Veja desse fim de semana, em que uma pessoa que é um cientista e é a pessoa que está desenvolvendo aquela nave espacial privada e, enfim, tem sócios da mais alta qualidade, e ele falava que o mundo nos últimos anos tem melhorado. E eu compartilho dessa opinião. Hoje a gente lê a manchete dos jornais, a gente vê crise nos Estados Unidos, crise na Europa, crise no Brasil, problema político, problemas religiosos, sociais, e, sei lá, acho que se pedisse para um jornalista fazer um resumo de como que é viver hoje em dia, eles dizem assim: viver hoje em dia não é fácil. Eu acho que se pedisse para um jornalista fazer um resumo de como era viver 50, viver 100, 500 anos atrás, a manchete seria igual. O que muda? Muda o que o David falou há pouco. Muda a capacidade que as pessoas têm de fazer melhor. Fazer igual
não é suficiente e não vai levar a lugar nenhum. Fazer melhor é que vai fazer a diferença. Então, aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer melhor é que vão fazer a diferença. E hoje o tema é transformação empresarial e social. Está muito na moda se falar em mundo 4.0. O Fórum de Davos tratou disso e todo mundo hoje trata disso. Nós estamos vivendo uma transformação social. Nós estamos vivendo uma transformação empresarial em cima do avanço da tecnologia. A maioria das atividades que nós fazemos hoje, nós humanos, serão automatizadas no futuro. A combinação de inteligência artificial, biotecnologia, processos automatizados, micro, nanoprocessadores, etc., vai fazer com que o que se faz hoje em dia seja feito de forma diferente. E isso vai impactar na vida das pessoas físicas, das famílias, das sociedades e das empresas. Nós vamos ter que reaprender a viver. Nós vamos ter que reaprender a se educar, a trabalhar. Os desafios vão ser completamente diferentes dos desafios que nós tivemos no passado. Dentro dessa temática, Davi, você tem escrito sobre isso, né, Líder 4.0. Qual que é a grande mensagem que você tem dado para a sua empresa? É uma empresa de 92 anos, bem-sucedida, e que, para mudar para 4.0, certamente tem desafios importantes, né, como a grande maioria das empresas. E nas crises e nos desafios, algumas se fortalecem e outras ficam pelo meio do caminho, né? Os próximos 92 anos, nesse próximo ciclo, nessa crise hoje, qual que é o seu grande desafio? Acho que não tem uma receita do bolo assim simples, aperta este botão que vai dar certo. Mas, se tivesse que resumir, talvez é uma mudança cultural. Uma mudança cultural em que as pessoas devem estar atentas a esse novo ambiente, devem estar atentas a esse novo desafio e, portanto, essas novas oportunidades que nós temos, devem sair da zona de conforto para pensar diferente, para fazer mais e melhor, de forma que a gente possa, daqui a alguns anos, estar melhor do que nós estamos hoje. E isso precisa necessariamente sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é um desafio, especialmente para a empresa historicamente bem-sucedida, né? Sempre. A gente tem trabalhado com um conceito, que é o conceito de subdesempenho satisfatório, né? O que é isso? É aquele filho que você tem adolescente, super inteligente, brilhante, mas que se contenta em passar com a nota 7, porque ele está passando, né? Está passando de ano. Mas como fazer a empresa bem-sucedida sair da zona de conforto, sair do subdesempenho satisfatório e ir para a nota 9,5 ou 10, Davi? Qual que é o seu papel como líder, como presidente do conselho? Eu acho que é de inspirar. Realmente, o papel é ter certeza que a gente tem gente de talento, tem gente competente, em quantidade suficiente, sempre alinhada, sempre motivada, e o nosso papel é de estar inspirando essas pessoas, dando ânimo, estimulando, provocando eles para darem continuidade a esse trabalho. Quem vai fazer a diferença não somos nós, são eles. Uhum. E, Davi, voltando um pouco à sua experiência de 2008, 2009, trazendo para os dias de hoje, né, que falávamos ainda há pouco, que está faltando serenidade, né, para as pessoas que estão em função de liderança, para encarar a crise como um momento de passagem, né? O que te dá essa serenidade? O mundo, eu acho, vai continuar a melhorar. A vida que a gente vive, o mundo hoje em dia é melhor do que era no passado, em quase todos os aspectos. A gente vive mais, vive melhor. Então, a gente tem que acreditar que ele vai continuar a ser melhor. E a gente tem que fazer a nossa parte.
Eu tenho a impressão que o que faz a diferença é a atitude das pessoas. E nós estamos conversando lá fora sobre todo mundo diz que está indo mal, que as vendas estão caindo, mas eu conheço uma porção de gente que está indo bem. Não é a maioria, lógico que não é a maioria, porque é a minoria que é gente que é diferenciada e que não se preocupa em ficar discutindo a crise política ou a manchete do jornal. E sim, vai buscar o que é que tem que fazer com determinação, com obstinação, e quem faz essa diferença vai mudar o futuro, vai mudar para melhor. Se eu pudesse resumir numa pequena palavra, eu diria que é o protagonismo, né? A atitude de protagonista, ou seja, ok, crise, mas vou sair do lugar de quem reclama e vou sair para o lugar de quem constrói uma história diferente. E vocês têm construído uma história muito bacana no seu entorno, né? Na transformação social. Nesses minutos que nós ainda temos, conta um pouco, compartilha conosco essas transformações sociais que vocês, enquanto empresa, têm propiciado para o seu entorno. É um privilégio poder trabalhar numa indústria como a nossa, de base florestal. Nós temos assistido aí, em todos os ciclos de crescimento, temos sido, inclusive, protagonistas dessa transformação empresarial e social simultaneamente. Nós precisamos de grande extensão de terra para plantar. Uma unidade de celulose precisa de em torno de 200 mil hectares de terra. E, então, obviamente, a gente tem que ir para lugares que são novas fronteiras, que são lugares que não têm desenvolvimento, que o IDH é baixo. E a consequência que a gente vê, eu pessoalmente assisti bem de perto a ida para a Bahia e agora a ida para o Maranhão, a chegada no Maranhão não tinha nada. Era um lugar assim baixíssimo IDH, as condições bem precárias, e nós estamos lá somente há 2 anos, mas você já sente uma melhoria na população. E a gente faz isso porque a gente capacita as pessoas locais e faz um grande esforço de cada vez mais capacitar a gente local a trabalhar. A companhia vai lá, gera emprego, gera renda, também investe na parte social, ajuda um pouco os governos em todas as áreas, especialmente na área de educação, que é uma área que nós acreditamos que é essencial para transformar o país. Educação é o ativo. Se tivesse uma bala, a bala de prata teria que ir para lá. E a gente, então, aposta nossas fichas, ajuda a desenvolver, ajuda a dar educação. E é muita alegria você ver as transformações que acontecem, onde, por exemplo, na fábrica da Bahia, ali nas cidades do entorno já tem faculdade, tem hospitais de altíssima qualidade, que fazem todo tipo de cirurgia, as pessoas vivem bem. Isso é gratificante, e é uma prova prática de que é possível se fazer a transformação empresarial e social simultaneamente. Isso é muito bacana, né? É inclusivo, e não uma coisa ou outra, né? Aliás, passamos por esse momento nas organizações e no mundo. É muito mais o mundo do e do que o mundo do ou, né? Davi, uma última pergunta. A gente aprende com os sucessos, né? Como o sucesso que você teve que vocês tiveram nessa iniciativa de pisar no acelerador e de investir fortemente no meio de uma crise, né? Com o sucesso de, ao mesmo tempo, o desenvolvimento e a mudança empresarial e do entorno. Mas eu gostaria que você nos brindasse, né, com algo que a gente fala pouco dos nossos erros, né? Talvez o sucesso nos dificulte falar dos erros, né? São as pessoas que são inteiras que conseguem falar dos acertos e dos erros. Brinda a gente com
um dos seus erros empresariais? Você tem razão, é muito mais fácil, muito mais gostoso falar dos acertos, mas a gente aprende muito dos erros. E eu errei bastante na minha vida. Você pediu para mim pensar num erro para falar, eu tive que escolher entre os muitos. Essa é uma boa medida, que tem consciência dos erros, né? Porque todos nós temos os nossos. Acho que errei menos do que acertei. Mas, por exemplo, nós acreditávamos, alguns anos atrás, de que seria possível fazer uma unidade de pellets para vender para o exterior como energia, como matéria-prima para energia. Trabalhamos bastante nesse projeto e ele não vingou. Eu acho que essa foi uma experiência importante, a gente acreditava, a gente chegou a avançar bastante, chegamos a desenvolver uma floresta energética que foi plantada no Piauí para esse fim, e abortamos o processo nos 44 do segundo tempo. No fim, foi bom ter abortado, porque hoje a energia está numa situação completamente diferente. Isso foi sorte, a gente não tinha previsto isso. E acho que foi um aprendizado para a gente. O que nos levou a tomar aquela decisão e o que a gente tem que fazer diferente. E hoje nós já, entre aspas, dissecamos o cadáver e acho que aprendemos um pouco como é que a gente pode fazer diferente. Muito bacana. Essa é uma experiência que deve nos inspirar, né, a conhecer as causas dos erros para que a gente cometa erros novos, né? Erros novos vale. Erros antigos, aí não vai bem para o desempenho, seja pessoal ou seja empresarial. Só não erra quem não faz. É isso aí, a gente tem que estimular novos erros. E, de novo, a gente volta à questão da cultura, né? E, para terminar, eu gostaria que você dissesse como que você trabalha a cultura empresarial da Suzano para que permita que tenha novos e responsáveis erros. Não irresponsáveis, responsáveis. Responsáveis. O erro pode machucar, mas não pode matar, né? Na verdade, grande parte das Fortune 500 nos últimos anos morreram por erros. E isso aqui é o grande desafio, evitar erros fatais. Assim, no meu papel hoje de presidente do conselho, eu acho que eu tenho duas coisas importantes a fazer. Eu tenho que participar proativamente da estratégia, pensar para onde que nós vamos, em cima de algumas crenças, algumas visões que a gente tenha, e baseada nos nossos valores e baseada no que a gente enxerga como oportunidade para o mundo, e ter certeza que a gente tem gente muito boa, muito motivada, muito alinhada, muito energizada para poder fazer a diferença. E esse é o papel do líder, no nosso caso, é o papel de inspirar esse pessoal e ter certeza que a gente tenha contingente crescente na área de sucessão, na área de poder crescer a companhia sempre com gente boa. Qual dos dois é mais difícil, Davi? Não Como vale falar os dois. Como é que você falou? Não é mais um ou o outro? São os dois. São os dois. Bacana. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada por essa generosidade em compartilhar conosco a sua experiência, uma experiência de uma empresa de 92 anos, bem-sucedida, e de um empresário bem-sucedido e de uma pessoa bem-sucedida. Muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigado a você, Betânia.